Primeiramente, uma boa tarde a todos e todas. Hoje, no dia 16 de setembro de 2025, damos início a mais um processo, mais uma pauta de julgamento da segunda Comissão Disciplinar do TJB de São Paulo. Cumprimento o doutor Daniel, cumprimento o doutor Bruno, o doutor Marco, também a doutora Lara, todos os presentes, secretaria. E iniciando os trabalhos aqui, anuncio inicialmente os processos adiados. O primeiro é o 1979 de 2005, perdão, 1479. É o item 9 da pauta, fica adiado. Na sequência, processo 1480 também fica adiado, o item 10 da pauta. Por fim, o último processo adiado é o 1484, que é o último item da pauta, número 14. Passamos agora às preferências regimentais, que é justamente o número 1 da pauta, processo 1448 de 2025, de relatoria, do doutor Daniel, a quem tem a honra de passar a palavra. Boa tarde, senhor presidente, doutor Breno. Obrigado pela palavra. Cumprimentar também os colegas, doutor Bruno, doutor Marcos, doutora Laila, pelo sindicato dos atletas, o doutor advogado aqui presente. Processo de questão, Paulista Sub-13, Portuguesa 2, Água Santa 2, partido 8 de 31 de 8 de 2025. É denunciada a agremiação Água Santa, possível infração ao artigo 213, inciso 1. Uma vez que verifica-se na súmula, que aos 62 minutos de jogo, o assistente número 2 foi atingido por cerveja, arremessada pela torcida da agremiação Água Santa, bem como foi ameaçado com ofensas advindas da mesma torcida. Consta no relatório do assistente. Informa que aos 62 minutos, no momento em que o jogo estava paralisado para atendimento de um atleta lesionado, alguns torcedores que estavam localizados na torcida do Água Santa e alguns deles com a camisa do clube tacaram aparentemente cerveja, acertando a minha perna. Informo que em todo esse momento onde a partida estava paralisada, eles ficaram conferindo diversas ameaças e xingamentos contra a equipe de arbitragem. De elas, sempre, abre aspas, eu irei pegar vocês no estacionamento. Seus bandos de safados estão roubando crianças, vocês merecem um pau. Ele reforça que se sentiu intimidado. Segundo a Procuradoria, a ofensa está no artigo 213, deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordem na sua praça de desporto. Há incidência específica e até o momento de abertura desse processo aqui não havia defesa de dados autos. Pena aqui apenas uma prova de vídeos. Correto? Tem um relatório aqui. Um X ali. Eu acredito que a doutora vai ser falar aqui sobre as provas, dadas, né? Este é o relatório, senhor presidente. Perfeito, obrigado, doutor Daniel, pelo brilhante relatório. Eu indago, advogada, se pode nos esclarecer, auxiliando com a produção do lance aqui também, ou se é simplesmente um lance livre para a gente verificar e alguma outra prova ser produzida? O lance que eu perguntei é o lance que causou a torcida arbitrária conhecida. Ah, perfeito. João, pode citar, por gentileza? Exato, eu Doutor Daniel, satisfeito? Perfeito. Doutor Bruno, satisfeito? Doutor Marco, satisfeito? Doutor advogado, satisfeito? Além dessas provas e os documentos de dados usados, alguma outra prova ser produzida, doutor? Então, com a palavra, doutor Marcos pela Procuradoria, na sequência, passo a palavra ao doutor. Boa tarde, senhor presidente, doutor Breno. Prazer em ver mais uma vez. Primeiro, doutor Daniel, doutor Bruno, doutora Laila, doutora Beatriz, seja muito bem-vinda. Doutora Paula, doutor João. Senhor presidente, eu vou ratificar o senhor denúncia, o senhor São Paulo, eu vou ratificar. Obrigado, agradeço pela palavra. Doutor Marcos, cumprimento e agradeço pela exposição apresentada. Com a palavra, doutora Beatriz, pela defesa.
presentes. A defesa inicia falando sobre que o assistente falou que foi jogado cerveja nele. Primeiramente, recordo que o mando era da portuguesa, então se tinha bebidas alcoólicas no campo, não era responsabilidade dele de prevenir a entrada. Entretanto, no próprio relatório dele, consta que aparentemente é cerveja, mas não comprova isso. E nem alega certamente que seja. Nesse sentido, depois ele sabe que não há pretensões de ser julgado por qualquer pessoa. Portanto, que seja considerado isso na decisão. Também, eu posso, para dar uma contextualização, que houve aquele acidente no campo, uma falta, que não foi marcada nenhuma falta, nenhuma advertência pela arbitragem, o que deixou a torcida do Água Santa enfurecida. Ressalto que o atleta quebrou tudo, foi encaminhado estudo relatório do diretor de jogo, e por esse motivo a partida foi paralisada, então a torcida começou a proferir xingamentos e esse excelente da cerveja. Nesse caso, eu ressalto também que o relatório do diretor de jogo consta que ele chamou o responsável do clube, o Henrique de Matos, para conversar com a torcida para eles pararem de ofender a atividade do consciente. Nesse sentido, ele fez, e depois disso não teve mais nenhuma queixa além do que já tinha acontecido. Por isso, a defesa defende que a Água tomou todas as medidas e previsões necessárias e cabíveis da lei a impedir que isso acontecesse. Por isso, se requer a absolução do público, e caso não seja, seja aplicada e também o benefício do efeito. Perfeito, eu agradeço, doutora Beatriz, pela brilhante exposição apresentada e com a palavra o doutor Daniel para proferir seu voto. Obrigado, senhor presidente, parabéns à doutora pela defesa, porém, da máxima venha, vou discordar dos argumentos, onde eu entendo que a cerveja poderia ser sem álcool, né? Pouco importa também se tem álcool, se não tem. Tomara que tenha sido cerveja, né? E não outro líquido amarelo, né? Que lançaram por causa do assistente. Então, isso por si só, eu acho, lançar algo, né? Atacar algo, como está escrito no assistente, é um ato totalmente reprovável. A torcida, ainda mais uma partida sub-13. O lance de vídeo também, posso discordar, que foi ali um acidente de trabalho, certo? Ombro a ombro. Infelizmente, né, teve o azar de dentro do acidente, não do trabalho, que ele era um garoto quando estava trabalhando, que houve uma fratura. Pode ocorrer com qualquer um, não por isso, não desabou nenhum, nem do lance, passar a arbitragem, muito menos que justifique a ação da torcida. E tendo com um certo ponto, uma certa gravidade, né? Você lançar um líquido amarelo, né? Para que tenha cerveja mesmo, contra um assistente por conta de, sinceramente, eventualmente alguém se machucar, mesmo que tivesse uma decisão duvidosa. Então, nesses termos, sem mais delongas, senhor presidente, considerando a reincidência, eu aplico a multa de R$800, já com redução no 8.2, considerando que a última multa aplicada para essa mesma comissão em infração 203 por R$400. Como eu voto, senhor presidente. Perfeito, muito obrigado, doutor Daniel. Cumprimento, parabenizo pelo brilhante voto preferido. Como voto, doutor Bruno? Obrigado, senhor presidente. Sendo essa primeira palavra, eu gostaria de cumprimentá-lo também meu colega, o doutor Daniel, que já provotou seu voto, gostaria de parabenizar. Também gostaria de cumprimentar a doutora Laila pelo seu voto, a doutora Bia pela brilhante explanação, o doutor Marcos também, e também pela Paula e o João. Neste caso, eu também concordo com o voto prolatado pelo relator, inclusive, no relatório de jogo, a afirmação de que houve o arremesso de um copo
para dentro do gramado. O que não se sabe é o conteúdo que estava dentro deste copo, mas foi presenciado, inclusive, pelo relator do jogo, que houve sim esse arremesso deste copo, deste objeto para dentro da partida de campo. Então, acompanho na íntegra o voto do relator. Perfeito, muito obrigado, doutor Bruno. Parabenizo e cumprimento também pelo brilhante voto preferido. Renovo os cumprimentos aos oradores, doutor Beatriz, doutor Marcos, pelas brilhantes exposições apresentadas. Eu também adiro a decisão do relator, então fica por votação unânime aplicada a multa de R$ 800, já com o benefício do artigo 182, à equipe do Água Santa, como incurso no artigo 203, inciso 1 do CBJD. Obrigado, doutora Beatriz. Passamos agora ao próximo item de pauta, processo 1468 de 2025, já pelo doutor Bruno, a quem tem onde passar a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 1468 de 2025, jogo entre Nova Futebol Clube e Ituano, realizado no dia 30 de agosto de 2025, pelo Paulista Sub-15. Aqui há uma denúncia oferecida pela Procuradoria em face de um atleta e técnico da partida e um auxiliar técnico. Com relação ao auxiliar técnico, consta na súmula da partida que José Luiz Gonzaga Ribeiro, da agremiação em Nova Futebol Clube, praticou as condutas por discordar, né, das decisões de arbitragem, proferiu as seguintes palavras de forma assintosa, abre aspas, você é muito fraco, horrível, fecha aspas. Dessa maneira, teria incidido no artigo 258 do CBJD. Com relação ao técnico da agremiação Inova Futebol Clube, consta da súmula da partida que, por discordar das decisões da arbitragem com palavras e ações, proferiu as seguintes palavras, abre aspas, foi pênalti, caralho, depois dessa eu vou embora, fecha aspas. Informo que no momento que o mesmo iria ser expulso, abandonou a área técnica correndo para o seu vestiário, não sendo possível apresentar o cartão vermelho naquele momento. Após o término da partida, o técnico, o senhor Antônio, teria retornado ao campo e partido em direção à equipe de arbitragem de forma desrespeitosa, proferindo as seguintes palavras, abre aspas, saí correndo porque eu sabia que você iria me expulsar, seu filho da puta, safado, ladrão. Você não é homem, você não tem culhão, você nunca mais apita aqui, seu lixo, fecha aspas. Informe que o mesmo precisou ser contido pela segurança da partida e o árbitro da partida informou que se sentiu moralmente ofendido e humilhado pelas ofensas mencionadas. Desta maneira, a Procuradoria ofereceu a denúncia como técnico em curso no artigo 243-F do CBJD. Com relação ao atleta Samuel Lineck dos Santos Silva, também da agremiação Inova Futebol Clube, esse foi substituído disciplinarmente por preferir as seguintes palavras do banco de suplentes. Abre aspas. Você é muito ruim. Vai tomar no cu, filho da puta. Fecha aspas. Dessa maneira, a conduta dele é velada à disposição no artigo 258 do CBJD. Consigno que todos os denunciados são primários e que a defesa é escrita juntada nos autos. Perfeito, obrigado, doutor Bruno. Passa a palavra, então, ao doutor Marcos, na sequência do relator por resumo da defesa, professor, a palavra para a Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Não vou fazer nenhum comentário, a denúncia está bastante clara, a norma invocada também é equivalente. Só salientar que trata-se de categoria sub-15, senhor presidente. É um absurdo que isso tenha ocorrido nessa categoria. Obrigado pela palavra. Perfeito, obrigado, doutor Marcos. Cumprimento pela brilhante disposição. A palavra para o doutor Bruno por resumo, no caso, e professor. Obrigado, senhor presidente. Aqui, a defesa, ela salienta que a diretoria do Inova Futebol Clube, por meio de um ofício, teria enviado à Federação Paulista, no dia 3 de nove de 2025, um ofício apresentando uma reclamação formal em relação à condução da arbitragem nessa partida, tentando justificar os atos praticados por seu atleta e por seus contratados. No mais, com relação às condutas supracitadas, né, ele vem aqui com uma negativa de autoria de todos os denunciados, tanto do auxiliar técnico quanto do técnico, tanto também pelo atleta. Com relação ao técnico que foi denunciado como incurso no artigo 243-F, ele requer a desclassificação
também ao artigo 258, e no mais a absolução se eventualmente fosse caso de condenação, uma substituição por advertência. Posso começar o meu voto? Perfeito. Vamos lá. Com relação à conduta praticada pelo auxiliar técnico, em que ele diz as seguintes palavras, abro aspas, você é muito fraco, horrível, fecha aspas. Neste caso, eu entendo que as palavras proferidas, elas não ultrapassam ali o limite emocional de uma partida de futebol, razão pela qual eu entendo pela absolução do auxiliar técnico. Ao contrário, eu entendo que as condutas praticadas tanto pelo técnico quanto pelo atleta, elas ultrapassam sim ali o limite de uma partida de futebol. Inclusive, com relação ao técnico, eu acredito que além das palavras que foram muito assintosas à equipe de arbitragem, inclusive o próprio árbitro da partida informou que se sentiu moralmente ofendido e humilhado, o técnico ele deve ser uma pessoa que tem que ser exemplo, inclusive numa categoria sub-15, como bem ressaltou a Procuradoria. Então, dessa maneira, eu entendo que estou caracterizado, sim, ambas as infrações, tanto com relação ao técnico quanto com relação ao atleta que ali que estava no banco de reservas, né, e teria ofendido de forma completamente livre a arbitragem. Então, eu entendo pela condenação do atleta Samuel, contudo, por entender que é uma categoria sub e, portanto, com relação ao amadorismo e diante da sua prioridade, aplicando já o 182, eu substituo a pena por advertência. Já em relação ao técnico, eu entendo que a conduta dele está tipificada no artigo 243F do CBJD, então eu condeno ele a 4 partidas, né, o parágrafo 1º, mais a condenação de multa de R$ 500. Contudo, tendo em vista que é uma partida amadora, aplico um 82 e reduzo para 2 partidas e mantenho a aplicação dos R$ 500. É como voto. Perfeito. Muito obrigado, doutor Bruno. Cumprimento e parabenizo pelo brilhante voto preferido. Com o voto do doutor Daniel. Obrigado, presidente. Parabéns, senhor Bruno, pelo voto. Eu uso apenas discordar em relação ao auxiliar técnico, onde, no meu entender, por mais que as palavras tenham sido, né, brandas, foi relatado que foi de forma assintosa, né? Então a gente não tem aqui informação de qual foi o tom usado e tudo mais, e a gente verifica que, de alguma forma, o I9 Futebol Clube, ele precisa rever alguns conceitos internos, né? O técnico teve essa ação, o atleta reclama, o auxiliar também. A absolução, eu se não consigo ter como um melhor caminho nesse caso, então aplico a pena condeno por infração 258, artigo de presunção da veracidade relativa da súmula, uma vez que o próprio auxiliar, o próprio árbitro tomou uma providência, né, e relatou. Então, condeno em uma partida e confere a advertência justamente pelo pequeno potencial, fazendo minhas as palavras de Vossa Excelência. Em relação ao Samuel Atiro e também em relação ao senhor Antônio dos Santos Neto. É como eu voto, senhor presidente. Perfeito. Obrigado, doutor Daniel. Cumprimento e parabenizo também pelo brilhante voto preferido. Então, na verdade, Vossa Excelência apresenta apenas uma divergência parcial em relação ao senhor José Luiz Gonzaga. Eu renovo os cumprimentos e parabenizo pelos brilhantes votos preferidos também. Peço bem ao relator, neste caso, para acompanhar a divergência. Entendo que, por mais que não tenha uma palavra que o meu objetivo possa ser considerado de baixo calão ou algo nesse sentido, temos que levar em consideração o contexto da partida aqui, que inclusive é uma partida pelo Campeonato Sub-15. Então, técnico, auxiliar técnico, ou melhor, os adultos ali tem que dar exemplo. Então, é importante ter um pouco de cuidado nesse sentido. Então, fica, por maioria de votos, aplicada a sanção de advertência ao senhor José Luiz Gonzaga Ribeiro, auxiliar técnico da equipe do I9 Futebol, como incurso no artigo 258 do CPJD. Em relação ao atleta Samuel Lenick dos Santos, do I9, fica, por votação unânime, aplicada a sanção de advertência como incurso no artigo 258 do CPJD.
E, por fim, também por votação unânime, aplicada a sanção de 2 partidas mais R$ 500 de multa ao senhor Antônio dos Santos Neto, já considerando o benefício do artigo 82, como incurso no artigo 243-F. Passamos agora ao item 3 de pauta, processo 1472 de 2025, de autoria do Dr. Bruno, a quem tem onde devolver a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 1472/2025, pelo Paulista Sub-14, entre Porto Futebol e União São João. Jogo válido pelo Paulista Sub-14, realizado no dia 31/8/2025. Processo disciplinar, em que a Procuradoria de Justiça denuncia 5 atletas, e aqui, como posso entender no contexto da partida, não houve ali uma partida de futebol, e sim um UFC, né? Porque foram 5 expulsões numa mesma partida e de fatos completamente diferentes. O primeiro infrator, o primeiro denunciado é Carlos Eduardo Silva do Nascimento. Com relação à da partida, é que o atleta teria sido substituído disciplinarmente por uma conduta violenta contra seu adversário número 10, Gabriel Ferreira de Oliveira, desferindo um tapa na cabeça, violando a disposição do artigo 258 do CBJD. Já com relação ao atleta Gabriel Ferreira de Oliveira, consta na súmula da partida que ele teria sido substituído disciplinarmente por conduta violenta contra seu adversário número 5, por empurrar de forma agressiva fora da disputa da bola, violando a disposição no artigo 250 do CBJD. Com relação ao atleta Matheus Vinícius da Silva, consta na súmula da partida que o atleta da agremiação Porto Futebol teria sido substituído aos 41 minutos por atingir seu adversário nas pernas de maneira temerária, violando a disposição do artigo 254 do CBJD. Com relação ao atleta Cauã Victor Rocha Fonseca, esse teria sido substituído disciplinarmente aos 43 minutos de partida por atingir seu adversário nas pernas de maneira temerária durante a disputa da bola, violando a disposição do artigo 254 do CBJD. Por fim, com relação ao atleta Guilherme Soares de Campos, consta na súmula da partida que o atleta teria sido substituído disciplinarmente aos 32 minutos por impedir um ataque promissor, violando a disposição do artigo 250 do CBJD. Consigno que todos os atletas denunciados são primários e não há defesa escrita juntada nos autos nem qualquer prova. Muito obrigado pelo relatório. Doutor Bruno, indago a doutora Lara se há alguma prova a ser produzida no presente caso. Sem provas, presidente. Não havendo provas no presente caso, posso falar com a Procuradoria de Justiça sobre os avanços. Obrigado, senhor presidente. Ratifico o senhor da denúncia. Obrigado, doutor Marcos. Agradeço pela brevidade. Com a palavra, a doutora para a defesa. Obrigada, presidente. Considerando essa minha primeira manifestação, cumprimento a todos, presidente, auditores, doutora Procuradoria e Secretaria. A defesa também tentará ser breve nesse caso. Em primeiro lugar, chamar a atenção, novamente, como dito pelo relator, que todos os atletas são primários, estão disputando uma categoria sub-14, fazendo jus à aplicação do artigo 182, caso haja qualquer tipo de punição. Vou iniciar a defesa por 2 dos atletas, o senhor Carlos e o senhor Gabriel, que em que pese tenham sido denunciados e indicados na súmula de forma apartada. Trata-se aqui de ato revídeo. Os 2 foram expulsos aos 39 minutos do segundo tempo, um por desferir um tapa e o outro por dar um empurrão, mas foram denunciados em artigos diferentes. A defesa entende que ambos cometeram aqui um ato desleal ou hostil, então requer-se a desclassificação da denúncia do senhor Carlos para o artigo 250 e a devida conversão da pena de suspensão em advertência, caso não seja esse o entendimento, a aplicação da pena mínima em conjunto com o 182. Já o senhor Cauã, veio a indicação na súmula que após ser advertido, então seria a aplicação do segundo cartão amarelo, impediu um ataque promissor. Não temos as imagens, infelizmente, acostada aos autos, essa defensora não logrou êxito em localizar e as agremiações também não se prontificaram em apresentar. Então, de toda forma, nós estamos aqui à mercê do que consta da súmula, impedir ataque promissor, não havendo nenhum apontamento em que local do campo se deu, exatamente para verificar se de fato é um ataque promissor ou uma grande esperança da arbitragem.
Mas, de qualquer forma, a defesa requer aqui também a devida conversão da pena de suspensão em advertência, ou que seja aplicada a pena mínima em conjunto com o artigo 182. O senhor Guilherme, ele foi denunciado por atingir de maneira temerária na disputa de bola. Foi substituído disciplinarmente por também pedir um ataque promissor. Então, as situações, elas acabam se repetindo, né? Então, requer-se da mesma forma. O senhor Gabriel, com a camisa 10, foi substituído por conduta violenta contra o adversário, por empurrar de forma agressiva fora da disputa de bola, que é exatamente esse de ato e revide que eu havia falado no início da defesa. E, por último, tem o senhor Matheus, que foi advertido por agarrar de forma assintosa seu adversário na disputa de bola, foi substituído disciplinarmente aos 41 minutos, por atingir o seu adversário nas pernas de maneira temerária. De modo geral, a defesa entende que a forma com que foi preenchida essa súmula não nos traz também grandes relatos do que de fato aconteceu. São meras indicações de atos temerários, não havendo indicação de atendimento médico, de maiores gravidades, mas por conta de tudo que aconteceu na partida, principalmente no segundo tempo, a arbitragem achou por bem, então, substituir todos que cometessem atos que fugissem um pouquinho do que ele entendesse correto. Então, de um modo geral, a defesa requer a desclassificação daquela primeira denúncia e a conversão das penas de suspensão e advertência e a aplicação da mínima em conjunto com o 8.2. Vale ressaltar que o jogo terminou empatado em 0-0 e que foi verificada a questão de classificação nos pênaltis, o que, de certa forma, tornou todo o jogo um pouco mais arisco. Essa é a defesa. Obrigado, doutora Laura. Cumprimento, parabéns pela brilhante apresentação. Com a palavra, doutor João, vou oferecer seu voto. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de parabenizar tanto a Procuradoria quanto a defesa pelas manifestações. Aqui, excelência, eu tenho a colher em parte dos argumentos da defesa, especialmente no que se refere ao atleta Carlos Eduardo da Silva do Nascimento, e naquele contexto de revide, em desclassificar a conduta do 258 para o 250 do CBJD. E com relação aos demais atletas, eu entendo que incidem aqui as condutas tanto dos 250 quanto do 254. Dessa maneira, levando em consideração que todos os atletas eles são primários e que é uma partida sub-14, portanto, tendo o amadorismo ali da competição, eu entendo pela condenação dos atletas, mas em todos os casos em substituir a pena por advertência. É como voto. Perfeito. Obrigado, doutor Bruno. Cumprimento, parabéns pelo brilhante voto. Então, só para esclarecer, somente o Carlos Eduardo Silva, que foi desclassificado do 250 para 250 no CPJD, todos os outros permanecem no termo da denúncia e todos com a aplicação de sanção de advertência. Perfeito. Perfeito. Doutor Bruno, obrigado por novos cumprimentos e eu parabenizo. Como voto, doutor Daniel? Obrigado pela palavra. Senhor presidente, parabéns pela defesa e relatoria, os argumentos apresentados, e adiro na íntegra ao voto do relator, entendendo que a dosimetria está adequada e pela pontuação também da reclassificação do curso ao atleta Carlos Eduardo. Perfeito. Obrigado, doutor Daniel. Cumprimento, parabéns pelo brilhante voto por feita, também adiro integralmente. Então, fica por votação unânime desclassificada a conduta do artigo 258 para 250 em relação ao senhor Carlos Eduardo Silva do Nascimento da equipe do Porto Futebol, aplicando-se a sanção de advertência. E em relação aos demais atletas, todos com a aplicação da sanção de advertência com a tipificação apresentada na denúncia, correto? Perfeito. Passamos agora ao próximo item de pauta, processo 1473 Exato, 1473 desculpa. Processo 1473 de 2025, de relatório do Dr. Bruno, a quem tem onde passar a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 1473 de 2025, jogo entre Audax e Monte Azul, pelo Paulista Sub-15, realizado no dia 30 de agosto de 2025. Aqui é um processo disciplinar instaurado pela Procuradoria, face de 2 atletas e um auxiliar técnico, com relação à conduta praticada por Kaique Rodrigues Garcia. Consta no relatório do árbitro que, após uma marcação de falta
a favor de sua equipe, ou mesmo gritou do seu banco de reservas, abre aspas, dá cartão amarelo aí, caralho, fecha aspas. Após ser expulso, ficou gritando e gesticulando na beira do campo, proferindo as seguintes palavras, abre aspas, você está mal intencionado, o errado é você, caiu na pressão dos caras, fecha aspas. O referido atleta necessitou ser contido pela comissão. Dessa forma, teria sido tipificada a conduta pelo artigo 258 do CBJB. Com relação ao atleta Pedro Henrique Santana dos Santos, consta da súmula da partida que, aos 4 minutos do acréscimo do segundo tempo, o jogador Pedro Henrique Santana dos Santos, da equipe do Monte Azul, foi substituído disciplinarmente por, em uma disputa de bola, de forma temerária, atingir o adversário número 11 da equipe do Grêmio Osasco, de maneira temerária. O mesmo já havia sido advertido anteriormente. Dessa maneira, teria a infração teria sido descobrida no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD. Por fim, com relação ao auxiliar técnico, Arthur Vinícius Alves de Paula, consta da súmula da partida, que aos 52 minutos do segundo tempo, o jogador número 10, Arthur Vinícius Alves de Paula, da equipe do Audax, foi substituído disciplinarmente por dar um carrinho de frente e com as travas da chuteira e atingir o tornozelo direito com uso de força excessiva o atleta número 10, Nathan Felipe Martins Lima, da equipe do Monte Azul. O atleta atingido não necessitou de atendimento médico e permaneceu na partida. Dessa maneira, teria infringido o artigo 254 caput do CBJD. Consigno que todos os atletas, que os atletas Pedro Henrique e Arthur Vinícius são primários, e com relação ao atleta Kaique, esse já há uma condenação por advertência. Não há defesa escrita nos autos. Não há defesa escrita, mas há uma prova de vídeo. É o relatório. Perfeito, muito obrigado, doutor Bruno. Só essa prova você poderia. Tá bom, perfeito. Pode ser. O primeiro é o do Audax. Tá bom? Certo. Esse é do Pedro Henrique, é isso? Consegue botar aqui, só isso? Satisfeito. Satisfeito, doutor Daniel? Sim. Doutor Marcos? Também, extremamente. Não havendo mais provas a serem produzidas, passo a palavra então da Procuradoria.
Obrigado, senhor presidente. Agradecer a doutora Lara por ter trazido as provas para esclarecer para a gente o que realmente aconteceu. Elas ratificam o conteúdo da súmula. Só observar aqui, em consideração ao senhor Kaique Rodrigues Garcia, que foi denunciado por falar aquelas palavras por uma arbitragem, eu estou bastante polido. Não foi bastante polido na narrativa, mas observa-se aqui que ele foi ser contido pela comissão. Então, houve efetivamente uma exacerbação na reclamação dele, presidente. Então, peço a condenação da enquadra para todos. Obrigado, doutor Márcio. Também parabenizo pela situação apresentada. Com a palavra, a doutora Lara. Obrigada, presidente. O computador travou aqui, eu precisava ver a súmula. Mas, de qualquer forma, vou iniciar pelo atleta Pedro Henrique, que foi o segundo lance, que quase não deu para ver nas imagens. A defesa acredita que houve um equívoco aqui da arbitragem, quando indica que foi na disputa de bola, porque a bola já tinha corrido. Então, por não ser algo na disputa de bola, entende-se que a denúncia no artigo 254 ela é incabida, uma vez que ela é extremamente clara, né, no seu núcleo, que deveria ser algo em disputa de bola, né, uma jogada violenta. Jogada violenta entende-se que tem bola em jogo naquele setor, né? Então, de modo geral, a defesa requer aqui a desclassificação da denúncia do senhor Pedro Henrique para o artigo 250, por entender que o que ele cometeu, na verdade, é um ato hostil, com a devida conversão da pena de suspensão e advertência, considerando que o atleta não necessitou de atendimento médico, e principalmente porque na descrição dessa súmula, ele fala que ele já foi advertido anteriormente, dando a entender que seria a aplicação do segundo cartão amarelo. Então, houve uma falta de fato, que foi devidamente aplicada, e por isso que veio essa substituição, né, a expulsão desse atleta. Com relação ao senhor Arthur Vinícius, a defesa também entende que a súmula ela que ela vai de encontro ao que consta na imagem. Voltou aqui. Porque faz a indicação por dar o carrinho de frente com as travas da chuteira. As imagens não dá para verificar essa questão das travas na chuteira. Ele, de fato, vai de encontro de frente, né? Existe esse encontrão entre os dois atletas, mas não com a trava da chuteira de maneira proposital, para ferir, nem nada do gênero. Então, a defesa aqui também entende pela desclassificação para o artigo 250, com a devida conversão da pena de suspensão e advertência, ou então, caso haja a manutenção das denúncias pelo artigo 254, que haja também a devida conversão ou aplicação da pena mínima em conjunto com o 82. Com relação ao auxiliar técnico, por diversas vezes a defesa traz que caberia ao técnico esse tipo de ponderação junto à arbitragem, que a arbitragem também está sujeita a críticas, mas aqui a gente está falando de um auxiliar técnico, pessoa que também poderia ter esse direito de enfrentar alguns pontos com a arbitragem. A primeira fala, apesar de ter um palavrão, ela também não extrapola, né, a questão da aplicação do pedido de aplicação do cartão amarelo. Na sequência, vem um desabafo. Você estava mal intencionado, o errado é você, caiu na pressão dos caras, no sentido de dizer para ele que, talvez no peso de uma camisa, ou por ser um jogo já de decisão, que isso estaria influenciando o entendimento dele na partida. Então, seria um mero desabafo, também sem extrapolar. A questão de necessidade de ser contido pela comissão também é palpável. Porque quando chega nessa fase do campeonato, o sangue realmente das comissões, das torcidas, elas ficam assim um pouco mais acaloradas. Mas aqui não fala de necessidade de policiamento, ou que ele teve que ser retirado à força, nem nada do gênero. Então, assim, teve que ser contido, por quê? Caso continuasse reclamando, a arbitragem poderia dar uma punição ainda maior para quem estivesse perto. Então, seria para conter os ânimos pontuais ali. Então, a defesa também entende aqui pela devida conversão da pena, primeiro na absorção, ou a conversão da pena de suspensão e advertência, não havendo esse entendimento, considerando aí que ele já foi apenado anteriormente, a defesa requer a aplicação da pena mínima em conjunto com o 82. Só mais um ponto, presidente. Ele foi denunciado no 258, mas a pena foi de advertência anteriormente. Perfeito. Obrigado, doutora Lara. Também parabenizo pelo seu discurso. Com a palavra, doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Aqui, vou começar pilotando meu voto com relação ao auxiliar técnico Kaique Rodrigues Garcia. Por mais que, neste caso, eu entendo que é bem
limítrofe à questão de ultrapassar o limite das reclamações, há um outro ponto que é anterior a essa partida, que é com relação, inclusive, à condenação dele, que foi, inclusive, substituída por advertência. Ou seja, a substituição, a advertência não gerou nenhuma não foi nenhum ato educacional para ele, não gerou nenhuma consequência para ele. Ele continua do banco de reservas, gritando, gesticulando, proferindo palavras com relação à equipe de arbitragem. Então, ainda que se entendesse essa questão de ultrapassar ou não ultrapassar as reclamações, a gente tem que entender um pouquinho o que aconteceu antes, né? Então, neste caso, eu entendo sim pela tipificação da conduta do auxiliar técnico como curso no artigo 258 do CBJD, tanto por este fato da questão do dar o cartão amarelo aí, abre aspas, caralho, tanto com relação à questão de proferir a palavra para o juiz, para a equipe de arbitragem, falando que ele estava mal intencionado, que ele estava errado, que estava, né, na pressão da outra equipe. Então, diante disso e diante, inclusive, da reincidência específica neste caso, eu entendo pela aplicação do mínimo, que é uma partida, em dobro, né? Que seria a aplicação de 2 partidas sem a aplicação do 182. Com relação ao atleta Arthur Vinícius Alves de Paulo, eu entendo também caracterizada a tipificação no artigo 254, caput do CBJD, e entendo pela condenação do atleta pelo artigo 254, com a aplicação da pena de uma partida, substituído aí sim por conta da primariedade, pelo amadorismo, a pena de advertência. Com relação ao atleta Pedro Henrique Santana dos Santos, da equipe do Monte Azul, eu entendo pela desclassificação da sua conduta, inclusive com relação às imagens que foram aqui por nós assistidas, então eu desclassifico a conduta do 254 por 250, mas condeno ele a uma partida também substituída por advertência. É como voto. Perfeito, obrigado, doutor Bruno. Cumprimento, parabéns pelo brilhante voto. Só esclarecendo uma dúvida, em relação ao auxiliar técnico Kaique Rodrigues Garcia, ficou a suspensão de uma partida no 258 já com benefício do artigo 182 ou duas partidas? 2 partidas sem o benefício do 182 por conta da reincidência específica. Ah, perfeito. Então, só aqui. Perfeito. Obrigado, doutor Bruno. Reitero os cumprimentos, parabéns pela parabenização pelo voto feito. Com o voto, doutor Daniel. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Eu vou discordar apenas do relator em relação ao auxiliar técnico, senhor Kaique, onde eu aplico a pena de uma partida. Só uma dúvida, doutor Daniel. Uma partida já na sanção final ou aplicando o benefício do 182 às duas partidas? Eu costumo entender que na pena mínima de uma partida eu não aplico um 8-2 e fica numa partida. Não aplico a redução para advertência. Uma partida já está na pena mínima, não existe metade de um, fica no... Perfeito, perfeito. Independentemente da fundamentação, cumprimento e parabenizo pelo brilhante voto proferido, independentemente da ressalva de fundamentação que eu venha a ter, eu acompanho integralmente a divergência em relação ao senhor Kaique, mas como essa foi a única divergência parcial, então fica por votação unânime aplicada a sanção de advertência ao senhor Arthur Vinícius Alves de Paula, da equipe do Audax, como incursante a 254 sobre o adequado, sanção de advertência, por maioria de votos, a suspensão de uma partida do senhor Kaique Rodrigues Garcia, auxiliar técnico da equipe do Audax, como incursante no artigo 258, e por votação unânime, desclassificada a conduta do artigo 254 para 250 do CBJD com advertência aplicada ao senhor Pedro Henrique Santana dos Santos, do Monte Azul. Passamos agora ao item 5 de pauta, processo 1475 de 2025, de relator do Dr. Daniel, que tem onde passar a palavra. Obrigado, senhor presidente, para o processo, Foco Paulista Profissional, Comercial Ribeirão Preto 1, São José Esporte Clube SAF 0. É denunciado o atleta de São José, Flávio Henrique Aureliano Mendonça, por possível infração artigo 234, parágrafo 1º, inciso 2, CBJD. Uma vez que, segundo o relatório, foi advertido do segundo cartão amarelo por uso indevido dos braços, atingindo o rosto do seu adversário número 3,
senhor Leandro dos Santos Araújo, de maneira temerária na disputa de bola. O atleta atingido necessitou de atendimento e permaneceu em campo. É relatado ainda que o infrator já havia sido advertido por conduta antidesportiva ao segurar que o adversário de maneira assintosa. Há reincidência no artigo 250, não 254, e não há defesa juntada aos autos. Este é o relatório, trata-se de atleta profissional, senhor presidente. Obrigado, doutor Daniel. Você que não aprova no presente caso, então passa a palavra para a Procuradoria. Ratifico o senhor, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Marcos. Agradeço pela habilidade. Com a palavra, doutora Lara, para a defesa. Obrigada, presidente. Esse é um caso também que chama atenção pelo preenchimento da súmula, né? Pelo uso indevido dos braços a atingir o rosto de seu adversário de maneira temerária. Então, assim, visualmente é difícil de entender como que atingiu com o braço. Então, a pessoa foi na disputa de bola, foi ao descer, foi ao subir, foi para tentar se proteger do outro atleta, porque é diferente de falar de um tapa, de uma cotovelada, que daí sim é um ato intencional. Então, a defesa entende impraticável a visualização dessa cena trazida pela súmula, mas, de modo geral, também entende que se foi na disputa de bola, nesse caso, atingir o rosto com os braços, deveria ser algo mais considerado também como um lance hostil ou desleal do que propriamente como uma jogada violenta. Então, a defesa requer essa desclassificação por artigo 250, com a conversão da pena de suspensão e advertência, não havendo esse entendimento pela manutenção integral do 254, a defesa também requer a devida conversão ou que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo denunciado. Perfeito. Obrigado, doutora Lara. Cumprimento para a por apresentação. Com a palavra, doutor Daniel, para o seu voto. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Eu entendo pela manutenção da tipificação do 254, uma vez que o próprio árbitro usa a expressão de maneira temerária, encontrando amparo justamente no inciso 2 do parágrafo 1º do 254, certo? A situação temerária é imprudente, ele sem a intenção de causar dano ao adversário. Porém, o próprio árbitro também, nessa descrição, entendendo por aplicação do segundo amarelo e não cartão vermelho direto. Como em casos semelhantes, eu sempre uso a dosimetria de uma partida convertida em advertência, uma vez tratando do segundo amarelo e não cartão vermelho direto. É como eu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Daniel. Cumprimento para o ministro pelo objetivo proferido, com o voto do doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente, com o relator. Obrigado, doutor Bruno. Também cumprimento para o Denise. Então, fica por votação unânime aplicada a sanção de advertência como curso no artigo 254 ao senhor Flávio Henrique Aureliano Mendonça, da instituição do Eusébio. Passamos agora ao item 6 de pauta, processo 1436 de 2025, de relator também, doutor Daniel, que tem onde devolver a palavra. Citado processo, Partido Paulista Feminino Amador, Palmeiras 7, Realidade Jovem 0. A denúncia em face da agremiação Realidade Jovem, uma vez que consta na súmula, ter sido responsável pelo atraso no reinício da partida, devido ao retorno tardio da equipe visitante, um atraso de 2 minutos. Senhor presidente, a incidência 191, não há defesa juntada aos autos em prova de vício, senhor presidente, em prova bem justificada. Obrigado, doutor Daniel. Não havendo provas, com a palavra da doutora Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Ratifico o senhor da denúncia. Obrigado, doutor Marco. Cumprimento e agradeço pela brevidade, com a palavra da doutora Lara para a defesa. Obrigada, presidente. Nesses casos de denúncia no 206, a defesa costuma verificar a questão se trata-se de atraso pelo próprio 206 ou seria o atraso protocolar do 191. Né? Então, o intervalo ele tem 15 minutos, 19h46, mais os 15 minutos intervalares, daria exatamente a 20 horas e 1 minuto, o tempo em que a agremiação se apresentou. Então, nesse caso, seria interessante a verificação da questão do atraso protocolar pelo artigo 191. Não havendo esse entendimento, considerando a aplicação da tabela já trazida pelas comissões nos demais julgamentos, a defesa, então, requer que seja a aplicação e a verificação de aplicação do artigo 182. Obrigado, doutora Lara. Cumprimento para a apresentação, com a palavra do doutor Daniel. Senhor presidente, pese os argumentos de defesa, realmente se a partida tivesse reiniciado às 20 horas e 1 minuto, teríamos aí o cumprimento somente dos 15 minutos regimentais, né? Porém, entrou já no limite, né? Por isso, o início do segundo tempo se deu
às 20h03, com atraso de 2 minutos. Né? Isso não daria para a equipe estar em campo de juiz executando, né? Descontar, né? Ver algumas coisas. Considerando a reincidência, seria a tabela de valores. No caso, indicada a sugestão de R$ 500 por minuto, 2 minutos, R$ 1.000, com aplicação do 82, R$ 500 para o presidente de multa é por voto. Perfeito. Obrigado, doutor Daniel. Por vir para o brilhante voto. Com o voto, doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente, com o relator. Perfeito. Então, fica por votação unânime aplicada a sanção de multa de R$ 500 à equipe do Realidade Jovem com incurso no artigo 206 do CBJD. Passando a 97 de pauta, processo 1437 de 2025, e relator doutor Bruno, aqui tem uma outra palavra. Obrigado, senhor presidente. Aqui é basicamente um caso idêntico, processo 1477, ao feminino sub-17, jogo realizado entre Corinthians e São Paulo, no dia 6 de setembro de 2025, em que houve um atraso da agremiação do São Paulo no retorno da partida. Então, ela teria atrasado 2 minutos no retorno do intervalo, consequentemente atrasou o início da partida. Dessa maneira, teria infringido o artigo 206 do CBJD, considerando que a equipe ela é multireincidente, inclusive específica, e não há nenhuma prova juntada aos autos. Perfeito. Obrigado, doutor Bruno. Com a palavra da Procuradoria. Acho que você. Obrigado, doutor Márcio. Com a palavra, doutora Laila, para a defesa. Obrigada, presidente. No mesmo sentido da defesa anterior, a aplicação da tabela em conjunto com o artigo 182 por tratar-se de um campeonato amador. Obrigado, doutora Laila. Cumprimento pela sustentação. Com a palavra, doutor Bruno, para oferecer seu voto. Obrigado, senhor presidente. Aqui, inclusive, por coerência ao voto proferido anteriormente, eu entendo que estou caracterizada a conduta da agremiação, tendo em vista, portanto, a sua reincidência, inclusive específica, que seria a tabela mínima, né, que seria R$ 300 por minuto, seria R$ 600, com a reincidência 1.200, mas com a aplicação do artigo 182, reduziria na metade, que voltaria a ser R$ 600 da aplicação de multa como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Bruno. Cumprimento e parabenizo pelo brilhante voto proferido. Como vota, doutor Daniel? Acompanho, relator. Também acompanho. Então, fica aplicada a sanção de multa de R$ 600 da equipe de São Paulo com incurso no artigo 206 do CBJD. Passando ao item 8 de pauta, processo 1438 de 2025, de autor do doutor Daniel, que tem honra de passar a palavra. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Processo em questão, Paulista Feminino Sub-17, Amador, São Bento 0, Saudades 1. É denunciada a atleta de São Bento, Júlia Vitória Miranda Loureiro, por infração artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 e parágrafo 3º do CBJD. Uma vez que, consta na súmula da partida, que a atleta em questão foi expulsa por atingir o joelho do seu adversário número 5, a senhora Yasmin Silva de Assis, com a sola da chuteira com movimento de cima para baixo e com um contato pleno. De forma que a jogadora atingida precisou de atendimento médico e não permaneceu em campo de jogo. Teve que ser substituída. Não há incidência da Júlia, a prova de vídeo juntada aos autos e defesa escrita, senhor presidente. Perfeito. Obrigado, doutor Daniel. Vamos ser primeiro, então, o vídeo. Na sequência, passo a palavra para a Procuradoria, depois eu vou para a nota por isso na defesa e depois seu voto. Então, fora seu voto, por gentileza. Satisfeito, doutor Daniel? Sim. Doutor Bruno, satisfeito? Doutor não satisfeito? Também satisfeito, presidente. Perfeito. Então, o não é mais prova de ser por deles, pode falar que doutor mais sobre o Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. As imagens falam por si só e vou ratificar os termos da conduta grave. Obrigado, doutor Márcio. Com a palavra, doutor Daniel, por resumo da defesa, na sequência para oferecer. Só. Vamos dar o resumo da defesa. Em breve, sim, senhor presidente. A defesa pugna pela
não haver dolo, apenas uma imprudência momentânea em disputa de bola, e que a atleta pediu desculpa à adversária e aceitou o cartão vermelho, né, que não houve intenção de atingir, apenas um erro no tempo de bola. Portanto, a desclassificação para o 250, se assim entender, seja no 250 ou no 254, pela pena mínima, aplicação da pena mínima, considerando a primaridade do atleta, reconhecimento imediato do erro, a natureza amadora, não deixando sempre de destacar a terminação de aplicação do 182 do CBJD. Essa a defesa, senhor presidente. Vamos ao voto. Senhor presidente, a Procuradoria ela faz menção ao parágrafo 3º do CBJD, do artigo 254, onde diz que, na hipótese de o atingido permanecer impossibilitado de praticar a modalidade em consequência da jogada violenta grave, o infrator poderá continuar suspenso até que o atingido esteja apto a retornar ao treinamento, respeitando o prazo máximo de 180 dias. Porém, no meu entendimento, não houve nenhuma prova, nenhuma documentação que a atleta se tornou possibilitada, né, de praticar a modalidade. Apenas que naquele momento da partida ela se tornou, foi necessária a substituição. Portanto, eu desconsidero esta parte da denúncia e entendo que a atleta denunciada, sim, praticou jogada violenta, nos termos do parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, a gravidade que assim impõe, e aplico a pena de 2 partidas. Porém, considerando a primariedade e a aplicação periódica do 182, reduzo para 1 partida de suspensão com a aplicação do 182. É como eu voto, senhor presidente. Perfeito. Obrigado, doutor Daniel. Cumprimento para o ministro do voto preferido. Como voto, doutor Bruno? Obrigado, senhor presidente, com o relator. Perfeito. Então, fica por votação unânime a aplicada da sanção de suspensão de 1 partida, senhora Júlia Vitória Miranda Loureiro, da equipe do São Bento, como em curso do artigo 254 do CBJD. Passamos agora ao próximo item de pauta, processo 1481 de 2025, de relator do Dr. Daniel, que então vai devolver a palavra. Tem essa palavra. Já vamos. Isso. Em 1481 de 2025, Paulista Sub-11, União São João 1, Guarani 1. É denunciada a agremiação União São João por infração ao artigo 191, inciso 3º do CBJD, acumulado com o artigo 10, inciso 2 do Regulamento Geral das Competições. Uma vez que consta na segunda partida que não houve execução ao hino nacional brasileiro na categoria Sub-11. A vasta ficha de reincidência da agremiação. Não há defesa juntada aos autos e nem uma prova até o momento. Este é o relatório. Perfeito. Obrigado, doutor Daniel. Com a palavra da Procuradoria, doutor Marcos. Obrigado, senhor presidente. É violação de regulamento. Eu costumo dizer que, mesmo não tendo o som, pode ser cantado, né? O importante é que se faça, que se realize a cantoria nacional. Então, peço a comissão de debate. Obrigado, doutor Marcos. Complemento, agradeço pela brevidade das razões. Com a palavra da doutora Lara pela defesa. Obrigada, presidente. Apenas a título de esclarecimentos, até é importante frisar, houve um acidente próximo ao estádio e danificou a fiação. Então, no caso, essa partida do Sub-11, o estádio estava sem luz. Já na partida do Sub-12, já tinha um restabelecimento, as partidas foram em ato contínuo. Então, na categoria Sub-12, houve a execução do hino nacional, mas no Sub-11, de fato, não houve por conta dessa falta de energia. Em que pese o posicionamento do dono procurador com todas as vênias, a arbitragem não deixa que se entoie o hino nacional pelos jogadores sem que haja transmissão do som. Isso já foi pontuado por essa defensora junto às agremiações, para que insistam e que peçam para que conste do relatório do delegado de partida, exatamente para respaldo, né?
Mas, de um modo geral, de fato, não foi executado, nem entoado pelos jogadores, e considerando a ficha disciplinar, a última penalização pelo artigo 9.1 foi de R$300. Então, a defesa requer que, em primeiro lugar, seja absolvida a agremiação por uma questão que não foi de sua lavra, a falta da execução, não havendo estendimento à conversão da pena de multa em advertência e, caso entendam por uma penalização de fato, que seja levada em consideração essa última punição aplicada por esse tribunal. A ficha disciplinar, a última multa foi de R$500, né? Eu acho que só 7, por favor. E Foi no 33, nossa, o 9.1. de 9.1. Que é da terceira comissão, né? Só o 9.1, a última foi R$300, mas o 9.1 com o REC, aí a última realmente foi R$15. Foram duas, na verdade, não é isso? Bom, o senhor presidente já fez essa ressalva justamente da ficha disciplinar vasta no 191, seja acumulado com o REC ou não, mas justamente com o REC a última pena aplicada de R$500. Pese pouco potencial o argumento da defesa, não foi trazido aos autos nenhuma documentação desse acidente, seja lá o que for, para que pudesse corroborar com a tese da defesa. Então, nesse caso, eu mantenho a condenação e multa já aplicada nos últimos julgamentos, a agremiação, portanto, de R$500 a condução do ponto 2. Eu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor Daniel. Cumprimento e parabenizo pelo brilhante voto feito. Com o relator. Obrigado, senhor presidente, com o relator. Perfeito. Então, fica por votação unânime aplicada a sanção de multa de R$500 à equipe do União São João por um curso no artigo 191, inciso 3 do CPJD, acumulado com o artigo 10, inciso 2 do Regulamento Geral das Competições. Passamos agora ao item 12 de pauta, processo 1482 de 2025, de relator de também. Doutor Daniel, quem tem a honra de devolver a palavra? Obrigado, senhor presidente. Está no processo, partida do Paulista Sub-12, Batatais 1, Botafogo 0, onde são denunciados massagista da equipe do Botafogo, senhor Oscar Policarpo Passagem Neto, por possível infração do artigo 258 do CPJD, uma vez que, conforme a do árbitro, após a partida, o denunciado adentrou ao campo de jogo questionando, com palavras de forma agressiva, ao árbitro da partida, dizendo: não existe esse negócio de sortear lado para cobrar pênalti. Isso não é regra. Gol de cá está uma bosta. Após isso, foi aplicado o cartão vermelho de forma direta ao senhor Oscar. Segunda denúncia, em face da agremiação mandante, Batatais, por infração ao artigo 191, acumulado com o Regulamento Geral de Competições, uma vez que consta, artigo 10 do Regulamento Geral de Competições, uma vez que consta do relatório do diretor do jogo, o vestiário estava sujo. E mesmo solicitado da senhora Renata André Correia de Souza, responsável pela operação do jogo, não houve a limpeza do vestiário do mandante, visitante e da arbitragem. E descumpre o Regulamento Geral de Competições do citado artigo. Segunda denúncia, também em face da agremiação mandante, Batatais, por também constar no relatório do diretor de jogo, que o gramado estava com muitas imperfeições, alguns pontos amarelados e linhas de marcação tortas, conduta que infringe a letra do artigo 10 do Regulamento Geral de Competições e 29 do artigo do Regulamento Específico de Competição. Portanto, essas são as denúncias. A agremiação também multiplamente reincidente em infração ao artigo 191, e o senhor Oscar Policarpo, massagista, não é reincidente. Não há prova juntada aos autos e há defesa do Botafogo. Certo? Perfeito. Doutor, é só a senhora está só pelo Batatais e é só esse vídeo mesmo que nós vamos ouvir, correto? Perfeito. Também não se puder citar por gentileza. Sou Renata Andréa Correia de Souza, representante do Sub-11 e Sub-12 do Batatais Futebol Clube, na 17ª rodada do dia 7/9, contra a equipe do Botafogo. Nós fizemos a limpeza no sábado, no dia anterior,
Mas, infelizmente, com a situação climática que nós estamos vivendo, no domingo, por falta de água, que aqui na cidade a água está acabando e retorna somente após as 5 horas da tarde. Então, por falta dessa água, não foi possível refazer o trabalho. Os vestiários estavam apenas empoeirados e não sujos. Então, assim, eu venho aqui dizer que não foi feito novamente no dia, no domingo, por causa da falta de água, tá? Mas os vestiários foram, sim, limpos no sábado, no dia anterior. Mas o tempo, infelizmente, não está ajudando. Bom, não havendo mais provas a serem produzidas, eu vou passar a palavra à Procuradoria, depois a doutora Lara, devolvo o relator por resposta da defesa e na sequência para o professor Lara. Perfeito? Com a palavra, doutor Marcos. Obrigado, senhor presidente. Infelizmente, a gente não pode fazer nenhum questionamento à Renata, acredito na palavra dela. Mas o diretor coloca no relatório aquilo que efetivamente ocorreu. Você dissesse para ele, olha, não tem água, qualquer coisa desse tipo, ele deveria fazer constar aqui. Eu, com todo respeito à formação dela, a gente pode fazer um tipo de questionamento conforme eu disse, mas como não há essa observação, não há nenhuma prova que contraria esse tipo de observação que consta no relatório, eu peço a condenação adequada. E também com relação ao massagista, que foge à lógica do que aconteceu ali, né? Então peço a condenação adequada dele também. E com relação ao gramado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Marcos. Cumprimento, parabenizo e agradeço pela brevidade das disposições. Com a palavra, doutora Lara. Obrigada, presidente. A agremiação do Batatais foi denunciada 2 vezes no artigo 91, sendo a primeira pela questão de higiene do vestiário e a segunda pela questão do gramado. Os 2 pontos estão interligados pelo fato do clima mesmo, né, que está extremamente seco, falta de chuvas. Então, tanto o gramado como essa questão da limpeza do vestiário acabaram sendo danificadas, né, foram de fato prejudicadas por conta da falta de água. Então, o vestiário ele foi limpo, como dito no depoimento da senhora Renata, que foi quem constou do relatório, inclusive do diretor de partida. Então, ele foi limpo no sábado, mas no domingo ele não foi lavado da mesma forma que foi lavado no sábado. Então, passaram pano, mas parece que a arbitragem não foi suficiente, e aí, com todas as ponderações realizadas pelo doutor procurador. E a questão do gramado também vem sendo prejudicada pela essa questão da falta de chuva, tempo seco. Estamos falando aqui de um estádio municipal e de gramado natural. Então, esse tipo de situação também poderia ser severamente resolvida caso tivesse a adesão dos gramados sintéticos em todos os estádios, não havendo qualquer tipo de amarelamento ou esburacamento por conta da falta de chuva. Considerando que a agremiação ela não concorreu de forma direta para os apontamentos realizados no relatório, a defesa requer a absolvição ou a devida conversão da pena de multa em advertência. Não haver entendimento que seja levado em consideração o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, bem como a aplicação do artigo 182 por tratar-se aqui de um campeonato amador. Perfeito. Obrigado, doutora Laila. Agradeço o cumprimento, parabenizando pela sustentação apresentada. Com a palavra, doutor Daniel, por resumo da defesa e na sequência, para o professor Lara. Primeiro, sim, senhor presidente, a defesa do Botafogo, representando o senhor Oscar Policarpo, massagista, entende que não se enquadra o ato do artigo 258, uma vez que não foram desferidas ofensas diretas ao árbitro, sendo apenas comentários sobre descontentamento com a qualidade do gramado. E ainda ressaltando que o clube mandante foi denunciado justamente pela essa falta de qualidade do gramado. Então, pede a absolvição, se assim entender, a pena mínima, se não convertida em advertência. Este é o relatório, senhor presidente. Sem mais delongas, vamos ao voto em relação ao senhor Oscar Policarpo. Em que pese o argumento da defesa, senhor presidente, considerando já o fato dele não ser reincidente, eu entendo que não cabe ao massagista, né, reclamar do que ele estava reclamando. Além de uma questão de aonde foi escolhido o local participatório do pênalti. Isso cabe à arbitragem escolher, se não cabe a ele questionar esse tipo de coisa, próprio dizendo que foi de uma maneira assintosa, agressiva ao final da partida. Portanto, eu aplico a
o condeno por infração 258 a pena mínima de uma partida, desde a converter em advertência, neste caso, a coerência que eu já expus, sendo pena mínima. Em relação à premiação Batatais, seja pelo vestiário sujo como pelo gramado, eu destaco que, dentro da presunção da veracidade relativa da súmula, ele não fala que o vestiário não foi lavado, ele fala que ele estava sujo, não fala que ele estava empoeirado. E para se fazer um destaque disso, né, imagina-se a condição que estava. E se não houve relato com foto, também não houve rebatimento com foto da responsável pela partida, que poderia ter feito uma foto montada aqui naquele momento, que a arbitragem reclamou. A ausência de água, sem nenhum documento, também não exclui a responsabilidade da agremiação. Isso também serve para a questão do gramado, né? Além de que o fato não é só das imperfeições da grama, fala até da marcação de forma incorreta, né? De linhas tortas. E como eu venho sempre repetindo aqui, eu entendo que o fato do estádio ser municipal não exclui a agremiação. Pelo contrário, se ela já não tem o ônus, né, de manter um estádio, a gente sabe como é difícil para o clube interior manter um estádio próprio, já o recebe de forma pública, ela deveria ainda mais contribuir para o erário, ajudando na manutenção, não se excluindo da responsabilidade disso por ser algo municipal. Sendo reincidente, dentro da coerência também da multa que eu apliquei anteriormente, por reincidência múltipla, eu aplico pela questão do vestiário R$500 e pela questão do gramado mais R$500, já com a redução no 82, presidente, é como eu volto. Perfeito, obrigado, doutor Daniel. Cumprimento e parabéns pelo brilhante voto proferido. Com o voto do doutor Bruno. Obrigado, senhor presidente. Aqui eu ouso discordar tão somente com relação ao massagista, o senhor Oscar, em coerência também aos meus votos anteriores. Eu entendo que, apesar de não ser a melhor maneira de se expressar ali com os árbitros da partida, acho que não houve nenhum desrespeito à equipe de arbitragem, não entendo que foi tipificada a infração no artigo 258. Verifica-se que, inclusive, a reclamação do massagista ali tem respaldo no próprio relatório do jogo, né? Que nas folhas 9, o delegado da partida informa que o gramado estava com muitas imperfeições e que alguns pontos amarelados de marcação. Então, eu entendo assim que houve, sim, não foi a melhor forma de se expressar pelo massagista, mas acho que era um ponto de indignação ali pela equipe visitante. Então, não entendo pela caracterização do artigo 258 e voto pela absolvição do massagista. Perfeito, obrigado, doutor Bruno. Cumprimento e parabéns pelo brilhante voto proferido e que abre divergência parcial em relação apenas ao massagista senhor Oscar Policarpo Passarinho Neto. Peço vênias a nova divergência para acompanhar o relator aqui. Eu imaginei que viria uma divergência em relação talvez à dosimetria e talvez nesse caso eu pudesse acompanhar a vossa divergência, mas me parece aqui que não seria mesmo, conforme o doutor Daniel mencionou, talvez não fosse a função do massagista reclamar. Talvez essa forma não tenha sido a mais adequada, não tenha sido a mais apropriada para isso, mas o fato é que a reclamação dele é no mínimo poderia ser considerada, melhor dizendo, pertinente, considerando que isso, inclusive, fundamentou uma denúncia em relação a outra agremiação desportiva. Mas feita apenas essa consideração, que talvez pudesse levantar um questionamento acerca até da sanção a ser aplicada, eu peço ver essa divergência para acompanhar o relator. Então, fica por votação unânime aplicada a sanção de multa no valor total de R$1.000 à equipe do Batatais, como em curso no artigo 191, inciso 3, CBJD, por 2 vezes, e por maioria de votos fica aplicada a sanção de suspensão de uma partida ao senhor Oscar Policarpo Passarinho Neto, massagista da equipe do Botafogo, como em curso no artigo 258 do CBJD. Passamos agora ao último item de pauta, no item número 13, processo 1483 de 2025, já para o doutor Bruno, então onde passa a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 1483 de 2025, jogo entre Brasilis e Cosmopolitano, realizado no dia 7/9 de 2025 pelo Paulista Sub-12. Aqui é uma denúncia oferecida pela Procuradoria de Justiça contra a agremiação do Brasilis por suposta infração ao artigo 191, inciso 3 do CBJD,
posto que consta na súmula da partida que a equipe do Brasilis Futebol Clube Limitada relacionou apenas 16 atletas para a partida, tendo infringido ali o artigo 191, bem como o artigo 19 do regulamento específico do Campeonato Paulista de Futebol Sub-11 e Sub-12. Nos autos ajuntada de documentos, consigno que a agremiação ela é reincidente, inclusive específico, e é o relatório. Perfeito, obrigado, doutor Bruno. Com a palavra, doutor Marcelo Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Está muito bem denunciado aqui. Eu vou ratificar o fim da denúncia, aproveitar minha última fala aqui para parabenizar a Vossa Excelência e a todos pela condução ágil da sessão aqui. Vai ser um prazer estar aqui com Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Marcos. Agradeço pela exposição e pelas gentis palavras, como sempre. Com a palavra, a doutora Lara, pela defesa. Obrigada, presidente. Então, a agremiação ela foi denunciada pela falta de um atleta presente no dia da partida. A defesa sempre ressalta que em casos em que isso acontece, o DCO ele aplica uma multa à agremiação, não trazendo aqui a questão do bis in idem, mas que isso também seja levado em consideração, uma vez que a agremiação já foi plenamente definida na esfera administrativa. Ademais, a defesa trouxe aqui, como documento nos autos, a pré-súmula, o preenchimento da pré-súmula e o atestado médico de um dos atletas que estaria presente para somar no dia. Né? Então, o atestado médico ele é do próprio dia da partida e o nome do rapaz constava na pré-súmula. O Luan seria o camisa 7, Luan de Lima Ramos Leite. Nós estamos falando aqui de uma categoria sub-12, onde a agremiação não tem como forçar a ida de atletas. Então, havendo aí toda a questão de justificativa com documentos reais, tanto a pré-súmula que consta, né? Também o atestado médico vigente, assinado, carimbado pelo médico responsável pelo atendimento, pela médica responsável pelo atendimento do atleta. Então, a defesa requer a absolvição da agremiação contra essa denúncia e não havendo esse entendimento que seja, então, convertida a pena de multa em advertência. Caso ainda não seja esse o entendimento, que seja, então, levado em consideração a própria previsão do REC, no sentido de R$100 por atleta faltante, então, R$100 que bate exatamente com a pena mínima prevista pelo artigo 191, em que foi denunciada a agremiação. Obrigado, doutora Laila. Cumprimento, parabéns pela brilhante sustentação. Com a palavra, doutor Bruno, para o professor Lopes. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de parabenizar tanto a Procuradoria quanto a defesa pelas brilhantes manifestações. Aqui, em que pese os argumentos lançados pela defesa, eu entendo que houve o efetivo descumprimento, tanto com relação ao artigo 191, quanto com relação ao artigo 19 do REC, e há de se ressaltar, inclusive, excelência, que a agremiação ela deveria se atentar ao regulamento específico, que de forma a não depender de se inscrever tão somente o mínimo de atletas. Então, se o mínimo é 17, ela poderia relacionar 20 atletas, por exemplo, porque a gente sabe que imprevistos acontecem, como ocorreu no presente caso. Então, eu entendo caracterizada assim a conduta da agremiação e condeno, tendo em vista a reincidência, inclusive específica da agremiação, a multa de R$300, como Vossa Excelência. Perfeito. Muito obrigado, doutor Bruno. Cumprimento e parabéns pelo brilhante voto proferido. Como voto do doutor Daniel. Obrigado pela palavra, senhor presidente, fazendo dela pela última vez. Parabéns a todos, mas como mesmo citou o procurador, doutor Marcos, pela atividade dos trabalhos. Eu, como presidente, aqui é um prazer recebê-los nessa segunda comissão. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, doutor Daniel. Parabéns pelo brilhante voto proferido. Eu também acompanho integralmente. Então, fica aplicada a sanção de multa de R$300 à equipe do Brasil, como incurso no artigo 190, inciso 3 do CBJD, como no artigo 19, parágrafo único do regimento específico. Nesse sentido, não havendo mais processos a serem julgados no presente caso, eu agradeço a presença de todos, agradeço ao doutor Marcos pela Procuradoria, a doutora Laila por esse de bola, os trabalhos pela Secretaria, as pessoas da doutora Paula e do doutor João. Agradeço a hospitalidade do doutor Daniel como membro titular dessa comissão e agradeço a presença do doutor Bruno. Nada mais a tratar e para encerrar a apresentação.